Olá! O papel dos alimentos nas festas desta época. Como montar uma mesa saborosa e sem exageros para o Natal? É o que você vai ver na terceira reportagem da série Tradições e Significados de Fim de Ano. Moda, renovação e resiliência em tempos de crise. Desfile underground do curso de design de moda apresenta a coleção Depois do Fim. Estudantes lançam curta-metragem Desejo Errado na MIPA. Conheça os bastidores da produção. Segurança digital para crianças nas férias. Como selecionar conteúdos adequados nas redes sociais é o assunto do Tá na Mídia. É agora no Universo Acadêmico. Fique com a gente! Com a chegada das festas de final de ano, a gente já planeja os pratos tradicionais desta época. É momento de celebração e união. E o alimento, além de nutrir, é também um elo entre as pessoas. Mas não podemos esquecer de fazer boas escolhas na hora de montar a mesa e não nos deixarmos levar pelos exageros. Os símbolos e ritos de Natal e Ano Novo são presentes na nossa alimentação. Os pratos típicos das ceias de final de ano possuem simbologias que são passadas de geração para geração. Por isso, nós estamos aqui em uma loja tradicional de Santa Maria com a professora Nath, do curso de nutrição da UFN, para conversar um pouco sobre os valores nutricionais desses alimentos e também sobre as suas simbologias. Tainá, eu sempre digo que essa época do ano é uma época de muita festividade, né? Então, preparar a mesa da ceia de Natal ou ceia de final de ano é um momento onde a gente tem que pensar muito em quais alimentos a gente vai colocar que lembrem todo esse simbologismo que tu acabou de falar. As oleaginosas, elas vão representar toda uma questão da longevidade. E sempre quando a gente pensa em longevidade, a gente vai estar pensando em todas essas coisas boas e positivas que a gente pode pensar para o próximo ano. Além disso, além das frutas secas, oleaginosas, a gente tem também a ervilha e a lentilha, que são super tradicionais nas festas de final de ano também. Vale lembrar que tanto a ervilha quanto a lentilha, elas são fontes de proteína. E pensando também na questão das festividades, como a gente está falando, a gente tem que pensar que ela vai nos trazer riqueza. E essa riqueza, a abundância, é o que todos nós queremos também para o próximo ano. Professora, nós também temos as uvas e as frutas, né? O que a gente poderia falar sobre elas? As frutas, elas vão nos remeter também a essa questão da abundância. Mas a romã, especialmente, como acho que até pela característica dela, né, por ter todos esses gominhos aqui, a gente pode pensar na questão da união e não só na questão da prosperidade, da riqueza, né? Então eu sempre digo assim que é uma fruta muito bonita, ela é cheia de antioxidantes e esses gominhos todos próximos podem nos remeter também a essa questão familiar. Outra coisa muito importante que a gente tem que lembrar da romã, pensando no simbologismo e nas crenças, é que essas sementinhas aqui, a gente pode, né, guardar elas, deixar elas secar e guardar na carteira pensando no quanto que a gente vai ter de riqueza também, de abundância para o próximo ano. Já as uvas, eu sempre falo assim, né, que o quanto que a gente pode usar e o quanto a gente deve abusar do uso delas durante as festas de final de ano. Tanto para fazer preparações, certo? Preparações como colocar em salada, nas tábuas de frios, nas tábuas de queijos. E também, pensando na crença, a gente sabe também que a gente pode guardar as sementes da uva também na carteira, pensando na mesma ideia da romã. A cereja, eu sempre digo que a cereja, ela lembra muito o Natal, assim como a questão do panetone também. Mas a cereja, ela tem uma grande quantidade de antioxidantes e esses antioxidantes também a gente vai remeter à questão da longevidade e da boa saúde. Nós também temos os panetones, né, que são extremamente tradicionais no Ano Novo e vêm se reinventando com frutas secas, com chocolate, né, tem uma variedade desse produto. Tainá, se a gente olhar para o panetone, né, se a gente pega uma que dá muita vontade de comer, né, eu sou muito fã do panetone de frutas cristalizadas, mas todas essas frutas, antigamente ele era chamado de bolo de frutas justamente porque ele é colorido e essa cor, essas frutas todas elas agregadas, unidas, mais uma vez nos remete à questão familiar, né, pensando na família, pensando na questão do Natal, o quanto é bom a gente ter todo mundo próximo. Eu, particularmente, gosto muito dessa época, que eu acho que parece que tudo fica mais colorido, tudo fica mais iluminado. E o panetone, pensando no quanto ele é gostoso, quanto ele é doce, ele nos traz essa questão de carinho também. Então, é sempre importante a gente ter o panetone na nossa ceia.
Claro que hoje em dia a gente não tem mais somente panetone de frutas secas, a gente vai ter panetone com chocolate, a gente vai usar o panetone em pavês, com sorvete. A gente inventou outras receitas, mas não deixamos mesmo assim de comer, de poder prestigiar e todos nós juntos pensando na prosperidade da questão familiar também. E para a gente finalizar, prof, o que a gente poderia falar sobre esse equilíbrio, né? A gente montou uma mesa aqui bem equilibrada, porque como você mesmo mencionou, o final do ano é época de muito encontro, muitas festas, tem chocotone, tem bebida alcoólica. Como a gente cuidar para manter esse equilíbrio, para manter a saúde, para continuar, enfim, com saúde, festejando com a família? A gente não pode esquecer também da bebida alcoólica, porque já que é alcoólica, a gente tem que tomar com muita moderação. Claro que o vinho tinto, ele vai muito bem com as carnes, a espumante muito bem com carne branca, que tem uma melhor digestibilidade, pensando também nas sobremesas, mas obviamente a gente tem que pensar nisso com moderação. Junto disso, a gente sempre tem que pensar também na ingestão de líquidos como a água, para que a gente possa conseguir manter esse equilíbrio, garantir esse equilíbrio para uma alimentação saudável. Perfeito. Muito obrigada, prof, por participar com a gente, então, desse episódio da nossa série. E depois de todas essas dicas, a gente fica por aqui. Dicas importantes, muito legal. E o desfile underground do curso de design de moda trouxe para a passarela este ano a reconstrução e a resiliência em tempos de crise. A turma preparou uma coleção com 30 looks que destaca a moda como símbolo de renovação e leveza após tempestades. A gente está chegando no subsolo do prédio 15 porque, fazendo jus ao nome, o desfile underground do curso de design de moda tem toda uma ambientação característica. A garagem se transforma numa grande passarela. Tássia, como que foi a confecção do teu look? Então, o meu look a gente começou indo em brechós, procurando maneira de encaixar o reaproveitamento. Daí eu escolhi esse blazer, que ele tem essa textura cinza, como a paleta de cores era do preto ao branco, eu escolhi o cinza. E daí com isso a gente quis mostrar que as manualidades elas podem ser feitas por cima das peças que a gente compra em brechó, tu pode transformá-las completamente. E daí com isso eu peguei 5 metros de tecido e fiz flores. E fui distribuindo nele inteiro, nas costas e na frente, e tornando uma peça totalmente diferente da que eu comprei no brechó. O underground é resultado de 2 disciplinas, uma delas da professora Paula. Professora Paula, o que coube a sua disciplina? A minha disciplina, ela faz parte da organização do evento, é comunicação e eventos para marcas de moda. Então, organizamos desde o backstage, na produção, né, de toda a ambientação e também do tema, né, baseado em tudo que o Rio Grande do Sul passou e mostrar um recomeço do nosso estado, né. Então, o nome é Depois do Fim e ele vem trazendo peças, até numa cartela de cores que vem do mais escuro para o mais claro. A outra disciplina é da professora Rubiana, então responsável pela produção das peças, né, professora? Como que foi a confecção dos looks? Exatamente. Então, a disciplina de materiais e processos têxteis foi responsável pela produção dos looks que vocês acabaram de ver na passarela. Cada look foi desenvolvido pelos alunos e não só pelos alunos. A gente tem pessoas da comunidade que vieram fazer oficinas, e a mãe de alunas, nós temos técnicos administrativos aqui da UFN que também colaboraram. Então, a gente trabalhou com tricô, crochê, shibori, temos a estamparia, bordados de linhas e franjas. Todos esses detalhes a gente trabalhou com essa questão das manualidades. A minha roupa foi toda bordada à mão. Eu utilizei lã para fazer em todos esses bordados. Aqui eu fiz algumas pétalas preenchidas com lã e botei a pedraria para dar uma outra vibe diferente. E atrás eu fiz o contorno mesmo de um desenho que eu mesma fiz,
que representa duas mãos fechadas, unidas, que representam força, união, bem o que o nosso desfile quer trazer. Os alunos foram fazendo flores e depositando, aplicando flores no vestido. Tem vários tipos de flores, flores de crochê, flores que simbolizam o renascimento para o Rio Grande do Sul. Vamos falar de cinema agora. Alunos do curso de jornalismo lançam o curta-metragem Desejo Errado durante a MIPA, a Mostra Integrada de Produtos Audiovisuais. Para a gente saber mais sobre essa produção, vamos receber a aluna que foi roteirista e diretora da obra, Maria Eduarda Rossato. Seja bem-vinda, tudo bem, Maria? Tudo bem, Bruna? Obrigada por me terem aqui. Quero saber um pouquinho da história desse curta. Eu sei que tem um fato importante nele, que é a queda de um telefone celular em vaso sanitário. Conta pra gente melhor essa história, Maria. Isso, o celular dela, então, ele cai no vaso e, do nada, começa a realizar os desejos que ela escreve no grupo de WhatsApp que ela tem com ela mesma. A minha inspiração para essa história foi uns filmes antigos da infância mesmo que eu assisti, 16 Desejos, Zéped, que também tudo envolve o celular, os desejos, o vaso sanitário, então foi daí que eu tirei a minha inspiração mesmo. Ele tem uma crítica aí, né, sobre a nossa atuação na internet, é isso? Isso, eu também quis trazer uma crítica do que a gente fala e tanto pede quanto fala na internet, né, que hoje em dia as pessoas acham que é uma terra sem lei, que pode falar e fazer qualquer coisa, e não tem consequências, mas na verdade não é assim, né? E eu quero saber se tu já derrubou o celular no vaso sanitário. Eu nunca derrubei. Por sorte, nunca. Nunca tive que botar no arroz, que nem tem a cena no curta. Eu vou te confessar que há muito tempo atrás, nem existia smartphone ainda, eu derrubei o meu. Mas ele não voltou a funcionar, não. O dela voltou e com um toque a mais. Maria, e conta pra gente como é que foi o processo, então, né, de escrever a história. O curta, ele faz parte de uma disciplina do curso de jornalismo. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Isso, o curta faz parte, então, da disciplina Produção em Cinema, com a professora Nelly Mombelli. Ela trouxe a atividade da gente escrever um roteiro. Depois do roteiro, a gente aperfeiçoou, melhorou umas coisinhas. E aí apresentamos um pitching para 3 jurados imparciais, que a prof trouxe, diferentes, né? 2 foram selecionados, mas o meu foi o escolhido, então, para a gente gravar. Depois disso, então, a gente começou com a organização das tarefas do pessoal. A equipe de produção, a equipe da produção de arte e a minha assistente de direção, então. A gente tem imagens do lançamento do curta, que foi durante a MIPA, onde mostra também toda a equipe, foi uma equipe grande, né, ali de alunos. Conta um pouquinho a experiência, porque tu foste, então, a roteirista e a diretora, né? O que tu tinha que fazer? Tu acompanhou todas as gravações? Conta pra gente. Foram 3 dias de gravação, então, 3 diárias, tarde e noite. E foram bem intensas, assim, é cansativo rodar um curta, mas é muito legal também. Eu, como diretora e roteirista, eu tinha que ficar cuidando os detalhes, assim, as meninas da arte, tudo que elas me pediam no stop motion e coisas assim, elas pediam pra mim, Maria, tá bom isso, tá bom aquilo. Aí eu dava o ok, então daí a gente começava. Aí, quando a gente estava gravando, eu ficava, o Alex estava na câmera, né, operação de câmera, e aí eu ficava no monitor olhando as imagens certinho, para ver se estava tudo enquadrado, tudo posicionado. Depois também eu tinha minha assistente, a Luísa, que ela me ajudou bastante na questão do cabelo da personagem, para não ter erros de continuidade, né? Que antes de gravar um curta, a prof explicou tudo, como que iriam ser as diárias, o que a gente teria que fazer. Os objetos também, que imagina, numa cena ele está lá num canto, na outra cena em outro, e aí dá erro de continuidade, aí tem que regravar a cena. Então é tudo muito minucioso, muito detalhezinho, e ainda bem que eu tinha do meu lado uma pessoa que cuidava desses detalhes, e eu também na tela tinha que ficar cuidando isso.
E as gravações são feitas com a equipe do Lab 6, né, que são técnicos aqui da UFN. O Alex foi o operador de câmera e o Jojo foi a edição, que daí eu, ele e a Yasmin editamos junto com ele após as gravações. E eu quero saber se esse curta te conquistou, se essa área do audiovisual pode ser uma área que tu siga aí para tua profissão futuramente, depois de formado. Olha, pode ser que sim, foi uma experiência bem legal, cansativa, mas é muito incrível tu tá editando lá os pequenos detalhezinhos e bota um som aqui, bota a imagem mais para cá. E é um mundo lindo, assim, tu vê por trás das câmeras, a gente não faz Antes de fazer essa disciplina, eu não tinha a mínima noção de como era por trás das câmeras, num set de gravação de um filme. Eu achei o máximo, mas também muito difícil ainda. É uma carreira que tem que ir progredindo, assim, porque é muito trabalhoso, cada detalhezinho. E o prazer de ter a tua história contada, né? A tua história que tu pensou, que tu imaginou. Isso deve ter sido muito legal, né? Foi. Eu não imaginava que o meu roteiro seria o escolhido. Claro, eu fiz como a prof pediu, assim, no máximo 3 locais, no máximo 3 personagens principais, para não ter tanta diária de gravação, sabe? Que quando tu muda o local, muda a diária. Sim. E é todo um processo. Então, ela pediu também, sem animais de estimação, sem crianças, que é difícil ter o controle deles, né? Então, eu tentei manter, assim, um roteiro fácil de executar. Obrigada. Muito obrigada pela tua participação aqui. O curta, então, ele foi exibido durante a MIPA, ainda não está disponível nas redes sociais, mas assim que estiver, a gente vai divulgar aqui os endereços para o pessoal de casa assistir, que eu garanto, né, tenho certeza que ficaram curiosos aí para ver. Muito obrigada e parabéns pelo teu trabalho. Eu que agradeço. Obrigada. E, gente, já é período das crianças entrarem em férias. E nessa época, como escolher conteúdos adequados nas mídias sociais por faixa etária? Esse é o assunto do último Tá na Mídia deste ano aqui no Universo Acadêmico. Vamos ver? O uso de celular nas escolas foi um dos temas mais debatidos neste ano. Agora, com a criançada de férias, os pais devem redobrar a atenção com o celular, o tempo de telas e o que elas estão acessando na internet. Um bom recurso para os pais são os aplicativos de controle parental. Eles rastreiam e monitoram o que as crianças fazem nas redes sociais, qual conteúdo acessam e com quem elas interagem. Porém, é importante lembrar que as principais redes sociais têm a idade mínima determinada para a participação. Menores de 13 anos não são autorizados a participar. No caso dos adolescentes, a rede social Instagram oferece a conta adolescente, um perfil com a supervisão dos pais ou responsáveis, onde é possível aprovar ou negar as configurações de segurança. O YouTube, um dos sites mais acessados para o entretenimento infantil, oferece às famílias configurações de controle que possibilitam o bloqueio de canais e vídeos e até mesmo um cronômetro de tempo de uso. O YouTube oferece ainda o YouTube Kids, uma ferramenta com filtros automáticos, análise e monitoria dos pais, que selecionam e detectam conteúdos seguros para proteger e oferecer a melhor experiência na internet para cada faixa etária. Até mais! Foi realizada mais uma edição do Seminário de Urgência, Emergência e Trauma. O evento contou com a participação de profissionais que atuam em diferentes áreas da saúde e também teve momentos de prática com workshops e oficinas. Nosso seminário, de urgência e trauma, ele visa oportunizar capacitações para os acadêmicos da área da saúde, para profissionais que atuam nos mais diversos contextos aqui no município de Santa Maria e até mesmo fora de Santa Maria.
A 4ª edição do seminário proporcionou oportunidades práticas e teóricas para os participantes. As temáticas trouxeram os casos mais prevalentes dos serviços de emergência e trauma de Santa Maria. As escolhas das palestras ocorreram em decorrência dos residentes estarem inseridos em vários contextos de práticas aqui no nosso município. E aí, numa conversa informal, eles colocaram para mim, a importância destas palestras, porque era algo que eles estavam vivenciando no dia a dia deles durante as práticas nos contextos de urgência e emergência aqui no nosso município. A palestra de abertura do seminário teve a participação do médico infectologista Tiago Cavalheiro, que falou sobre os casos de sepse. Falar sobre sepse é falar sobre infecção, especialmente infecção mais grave. Quanto mais informação a gente poder traduzir em relação a isso, mais chance a gente tem de poder evitar desfechos negativos. A educação em saúde é algo fundamental para todos. Poder compartilhar isso, a gente consegue chegar em dimensões maiores e consegue fazer com que as pessoas possam tratar melhor os pacientes. Aos estudantes e profissionais da área da saúde, o médico falou sobre a importância de protocolos que organizam e sistematizam o tratamento imediato de casos de infecção. É uma realidade que a gente enfrenta no hospital dia a dia. Aproximadamente 30% a 40% das infecções hospitalares elas podem ter um desfecho maior, um desfecho pior, e poder criar rotinas, organizar atendimento desde da chegada no hospital, durante a internação, em diferentes setores, oportuniza uma melhor oportunidade de fazer com que esse paciente tenha uma melhor evolução. Todos os tratamentos, quando combinados, quando compartilhados, quando equipe multiprofissionais participam, tem um desfecho melhor, desde que organizados. Nesta semana começaram as matrículas para o primeiro semestre de 2025. Para ajudar os estudantes na escolha das disciplinas eletivas, a UFN-TV tem uma playlist com detalhes de cada uma delas. Nos vídeos, os professores explicam como serão as aulas, os objetivos e o que os alunos vão aprender. Clica lá e não perde tempo porque as disciplinas têm vagas limitadas. O período de matrículas vai até 30 de dezembro. E esta edição do Universo Acadêmico fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima semana, um beijo grande, tchau!